tudo loucura, querido. Leia 1 Coríntios 8, onde Paulo fala de alimentos sacrificados aos ídolos. Ele diz: o ídolo, a coisa, mesmo se fosse consagrada, nada é de si mesma. Ao Senhor pertence a terra, tudo. Não tem nada que viaje imantadamente num objeto para dentro da casa dos outros com o poder de fazer mal, exceto na casa do medroso, na casa do supersticioso, na casa do crédulo, na casa do indivíduo sem entendimento, na casa daquele cuja mente é mágica, que tem familiaridade com uma história e cultura de magia, já é todo predisposto, nunca ficou livre pelo Evangelho da consciência pagã que outrora nele residia. Nesse indivíduo, qualquer coisa que se diga a ele que está imantada de mal, fará mal a ele. Não é porque a coisa esteja imantada de mal, é porque ele se fará mal. O medo dele é a macumba dele. O pânico dele, a superstição dele é o feitiço dele. Tudo que aconteça de mal na vida de alguém em quem coisas supostamente vinculadas a objetos venham a fazer mal, só acontece mal porque o indivíduo se fez mal pelo medo, em razão do que atribuiu de poder ao que poder nenhum tinha. E assim a gente se faz mal, não é a coisa. Por isso aquele que é do Senhor e anda cheio do mais valente, e que sabe que ao Senhor pertence tudo, que Ele é Senhor de tudo, e que todas as coisas recebidas com ação de graças são santificadas, venham ela da África, da Bahia, ou venham de onde cheguem, de um templo evangélico, que também anda cheio de macumba. No meu mundo não tem macumba, no meu mundo não tem objeto com poder de me fazer mal. No meu mundo não tem capiroto fantasiado de estátua. Só tem estátua, só tem objetos. Mas com poder de me fazer mal, não existe nada na terra. Quem tem poder de me fazer mal sou eu. Aí eu tenho um poder enorme de me fazer mal. As coisinhas, tudo está santificado. Agora veja bem, querida, você sabe onde foi o lugar que Jesus disse: estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Lá em Mateus capítulo 16, foi em Cesareia de Filipe, uma das cidades mais pagãs de Israel, uma cidade que tinha esse nome porque era consagrada ao imperador César, a Tibério, e foi construída pelo Herodes Filipai. E era uma cidade construída em cima de nichos pagãos de deuses antiquíssimos na região, que já eram cultuados ali muito antes dos judeus, dos hebreus chegarem naquele lugar, naquela região. Obrigado, meu querido Rodriguito. Muito antes. Por exemplo, a geografia daquele lugar é tão interessante que o livro de Enoque nos diz que aquela conspiração de anjos, descrita em Gênesis no capítulo 16, quando os Benai Elohim, os filhos de Deus, os anjos, tomaram a decisão de se misturarem, se hibridizarem com as mulheres humanas, em razão do que veio o dilúvio, está lá em Gênesis 6, o livro de Enoque diz que o lugar da conspiração dos 200 anjos foi o topo do Monte Hermon. Monte Hermon e a cidade de Cesareia de Filipe, construída aqui no pé. Então, na altura, tem essa história de uma conspiração de anjos. Ora, foi no Monte Hermon que Jesus se transfigurou em cima da história de anjos querendo possuir filhas dos homens. Cristo se transfigura. Você veja como ele dá importância. Como ele tem medo. Como ele ficou afetado. Ele fica preocupado. Resolveu se transfigurar no monte onde
O livro de Enoque diz que houve aquela conspiração de anjos para se simbiotizarem, se hibridizarem com as mulheres, de cuja união nasceram os nefilins. E no sopé desse monte, Cesareia de Filipe, aonde? A adoração ao deus Pan já acontecia há milhares de anos, aonde todos os nichos cananeus antigos tinham seu lugar de incrustamento na rocha, Sim. com divindades diferentes. E onde o Herodes Filipe colocou uma cidade dedicada a César com todo o panteão, com todos os cultos, com todas as venerações, com todas as paganidades de uma Romazinha naquele lugar. E é justamente nesse lugar que Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olhe bem, querido, se quem conhece Jesus e o Evangelho tem medo de geografias poluídas, paganizadas, de templos, de ídolos, de histórias, de consagrações, que não. Quem é de Jesus é um assombrador de assombrações. A gente vai chegando e demônio vai saindo. Satanás não fica. Eu sou luz do mundo. E Jesus me disse a ti, disse a tantos quantos creem: eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Minha querida, essas suas amigas profetisas não conhecem o Evangelho e não confiam nessa proteção absoluta de Jesus. Elas vivem do medo que conseguem provocar no coração de uma pessoinha como você, que vai para casa e faz tudo que elas mandaram, e elas ganharam mais poder sobre a sua vida. Porque você fica obedecendo a loucura dos inseguros, supersticiosos, profetas de vento, que não conhecem o ensino do Evangelho. Por isso profetizam engano, temeridade e pavor para o coração de quem anda sem conhecimento da palavra, porque não lê a Escritura, o Evangelho de carreirinha. Quem lê de carreirinha já entendeu. Agora, quer uma ajuda final? Entre no meu site, escreva a palavra sacrificado, comida sacrificada, ou ídolos, no campo de busca, você vai encontrar vários textos meus a esse respeito. É tudo desnecessário, me dá uma pena ver a cabeça de vocês na mão dos malucos. Sinceramente, eu não estou querendo ofender as suas amigas, mas que é loucura é porque é ignorância total do ensino do Evangelho, da segurança que Jesus dá. E essas pessoas precisam que os crentes sejam inseguros para ficarem dependendo delas. Entendeu, querido? Bobagem, mas já está feito. Da próxima vez não faça mais. Vamos lá? Aí o pessoal repercute isso aqui. Uhum. Caio, eu creio sim no que o senhor está falando, mas como a profetisa acertou que tinha 2 imagens coloridas, e por que ela ficou doente mesmo? Porque sempre tem 2 imagens coloridas em tudo, porque não tem ideia, ainda que a profetisa descrevesse o quadro inteiro, é um poder paranormal que outras pessoas têm. Caio, ainda que ela descrevesse o quadro inteiro, era paganismo isso. É paganismo, é psiquismo, tá. É paranormalidade. Beleza. E a pessoa ficou doente porque deu crédito. Chegou, viu, se impressionou e adoeceu. A gente se adoece das nossas impressões. 85% das vezes eu adoeço das minhas impressões. Mas a superstição, a falta de compreensão de como é que opera o mecanismo psicológico do ser humano, faz com que tudo que o homem conceba como mal contra ele mesmo, produzido pelo medo, se materialize no próprio indivíduo e o indivíduo atribua isso ao diabo, que diz: poxa, viva com as consequências do seu medo, seu frouxo. Uhum. Agora, é falta de conhecimento mesmo, gente. É pena, me dói, eu sofro. Porque, olha, desde 18 anos que eu sei disso e ensino isso para as pessoas.
A igreja que eu pastoreava em Manaus, os anos que eu fiquei lá com meu pai, não tinha ninguém com essa dúvida. Todo mundo pisava em cima de qualquer coisa, ou levava o que quisesse, comprava o que quisesse, ninguém se impressionava com nada. Uhum. Igreja que eu pastoreava em Niterói, eu tinha gente que viajava para a África e voltava, me trazia peças africanas que eu botava na minha casa. Eles mesmos viam que eu ia para qualquer lugar do mundo, o que eu achasse bonito eu traria. E estou aqui, ó, nunca tive uma coceira, nem terei. Certo. Porque o resto é paganismo, quem é luz sou eu. Mas vocês não creem nisso. Porque não creem no Evangelho. São filhos do medo da religião, não da segurança do reino de Deus. É uma pena. E aí? Mais uma relativa. Em relação aos objetos com macumba, ásparas, bezerra de ouro sem ser adorada é só objeto de decoração, certo, Caio? Se para você para mim seria. Para mim seria. É isso aí. Me deram uma vez aquelas estatuazinhas de Rômulo e Remo mamando sim. Na loba. Tem aqui na porta do Buriti. Aí me deram, eu botei lá na minha casa, bonito, bem feito, de pedra, uns amigos de Roma, faz anos. Aí chegam os crentes lá, ei, reverendo, o senhor não tem medo disso aqui, não? Eu falei, olha, escuta, você não aprendeu ainda o Evangelho, né? Você frequenta a nossa comunidade, mas senta aqui, para você nunca mais me fazer ficar irado na vida. Deixa eu te contar essa história para sempre. Sim. Porque não tem espaço, não é possível que o verdadeiro Evangelho seja compreendido e uma pessoa continue assim. Tão suscetível. Não, pagã. Só pagã. Não tem nada. Jesus não trouxe boa nova nenhuma. Tua vida é um pavor. É uma luta contra um Satanás onipresente, onisciente, onipotente. E um Cristo tímido, acanhado, que não dá nenhuma garantia a gente. E que a gente tem que ficar tomando cuidado com papel, com tábua, com gesso, com pedra, com obra de arte, com qualquer coisa, porque pode contaminar. Ah, pelo amor de Deus, vocês entraram numa redução mental indescritivelmente patológica, amigos. E aí? Você falou de Cesareia, dos nichos incrustados na rocha. Tem uma foto aí para mostrar. Lá tá cheio, né? Mostra aí, lá Judazinho. Tá cheio, olha aí. Olha lá, Caio, que legal. Nichos aí tem milhares de anos. Isso é bem no sopé do Monte Hermon. É naquele lugar onde a gente costuma se reunir. Você prega lá. Ali, bem aí saindo dessa gruta, tem uma fonte de água. É uma das nascentes do Rio Jordão, são 3. E a gente costuma se reunir aí. Eu adoro fazer reuniões aí. Eu já fiz mais de 100 reuniões aí. Já gravei acho que mais de 30 documentários aí. E já fiz tudo. Eu gosto de dormir embaixo das árvores que tem aqui pro lado direito. Quando às vezes eu vou sozinho, eu fico na sombra lá, durmo. Enquanto a Adriana anda, passeia. Uma maravilha. Rapaz, o povo não sabe aproveitar a criação, o Criador e a soberania de Jesus sobre tudo e todas as coisas. Não sabem. São filhotes de ídolos até hoje, de medos pagãos até hoje. E ficam achando que isso é esperteza espiritual. Andar acossado por esse medo dessa natureza patética. Acha que está atento a tudo. Não, ele é malandro espiritual. A gente tem que ficar. E quem não anda assim. Tem a mãe, eu sei quando é. Aí não, vamos limpar aqui, vamos não sei o quê. São caça-fantasmas, são essas figurinhas. Igual esses que a gente vê nesses filmecos por aí. Ghostbusters. Sim. Vamos limpando, vamos. É tudo igual. Só falta dar um uniformezinho para os idiotas. Vem cá, conhece os mistérios. Os mistérios. Tem os mistérios. E Jesus disse que, aliás, é Jesus mesmo no Apocalipse, que diz que no meio daquela igreja, numa das 7 igrejas, havia aqueles que se jactavam de conhecer as coisas profundas de Satanás. Cara. Se jactavam de conhecer as coisas profundas de Satanás. E Jesus disse que aquilo ali era diabólico que eles estavam fazendo. Porque Jesus nunca ensinou coisas profundas de Satanás, ele só disse, sai.
E disse, aí veio o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, levantemo-nos, vamos-nos daqui. Vamos nessa. Não tem nada a ver. Não tem ensino, não tem que fazer a anamnese de demônio. Como é teu nome? Quem era teu pai? Do que você gosta? Qual é a tua especialização? Você já viu Jesus fazendo anamnese de demônio? Jesus só diz, espírito imundo, sai dele. Eu quero conhecer as coisas profundas do coração do meu Pai que está nos céus. Satanás, eu não ignoro os seus desígnios, mas não são liturgias e nem mandingas. Eu sei que ele é pai da mentira, quem mente se associa a ele, quem odeia se associa a ele, quem é covarde é como ele, quem é trapaceiro joga com ele. É isso que eu tenho que saber sobre as artimanhas, é não me tornar filho dele. Pela prática na vida. É só isso. E andar na segurança do amor de Deus, porque quem anda no Evangelho, para ele diabo não existe, cara. Eu existo para o diabo, mas o diabo sabe que eu não penso nele. Um momento no dia, ontem eu pensei no diabo? Não. Anteontem. Eu sozinho, eu não sei respondendo perguntas. Eu sozinho, eu não me lembro qual foi a última vez que o diabo teve um pensamento meu. O diabo diz, esse Caio não me dá a mínima. E eu não dou mesmo. Eu não incluo Satanás nas minhas contas na vida. Ele não tem onde agarrar em mim. Ele e nada são a mesma coisa. O escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado na cruz e eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro e sou habitado pelo mais valente. Que diabo chega perto? Eu vou passando e eles vão afastando, meu irmão. E não há nenhuma jactância. Isso é a vida cristã normal, deveria ser assim. A vida espiritual saudável tem que ser no mínimo assim. A garantia de Deus na minha vida tem que me trazer no mínimo essa certeza pacificada. Senão, nenhuma boa nova me chegou ainda. E eu fico com muita compaixão de vocês que pensam que conheceram o Evangelho e são totalmente pagãos, sem segurança espiritual nenhuma, seguindo bruxinhas, profetizinhas e essas fadinhas inseguras que adoram controlar mulheres, especialmente mulher mais bonita do que elas. Você já notou que 90% dessas senhoras profetisas são gordas, barangas, mal amadas, mal casadas, não depiladas, e adoram ter 15 mulheres lourinhas, bonitinhas, que moram num lugar legal, que não fazem nada sem consultá-las primeiro. É uma relação tão óbvia de dominado e dominador, onde o dominador em geral é aquele que cumpre esse papel bruxo e controlador, porque ele não poderia estar do lado de lá, porque do lado de lá ele não tem beleza para estar. Não tem cacife. Não tem cacife, então ele só tem poder para se afirmar como um sapão controlador, ou uma sapa profética controladora. E as fadinhas ali em volta dizendo, tiro ou não tiro o quadrinho? Gente, é patético. Fotografem e se vejam. É ridículo. Tira uma foto de longe, né? Fica uma foto de longe, meu Deus, é ali que eu vivo, é desse jeito. Vocês não conseguem enxergar, não? Ai, meu coração. Vamos lá, Braulito. Vamos continuar aqui, mais uma frase sobre esse troço aí, vai. Caio, você está dizendo que o diabo não conspira contra a nossa vida? Conspira à vontade. Ou que grande parte das nossas conspirações malignas são forjadas em nosso próprio coração? É sim, no meu coração. Onde foi que Jesus disse que é forjado no coração do diabo e passa para o nosso? O diabo só pode se utilizar daquilo que eu produzo. Está escrito no livro de Gênesis que a serpente come o pó da terra. Eu vou andando e é da produção do meu caminhar que o diabo tem poder para se alimentar. Principados e potestades se alimentam da produção humana. Eles só podem usar o que os homens servem. O que os homens não servem, eles não podem usar. Foi um limite que Deus impôs. Por isso ele tem que seduzir, ele não arranca a árvore, a planta, o fruto, abre a boca do humano e enfia lá e obriga a mastigar. Não, ele não faz isso. Não, ele seduz, o cara tem que comprar a ideia. Agora,
só foi seduzido porque já estava seduzido. Porque a árvore era boa, era gostosa, era isso, e Deus tinha dito, olha, coma de tudo menos dessa. Pronto. Aí o indivíduo ficou querendo comer só daquela e de nenhuma outra mais. Mas o diabo, na minha vida, ele usa o que eu dou. Se eu não der nada, ele não tem nada na minha vida. Leiam de carreirinho o Novo Testamento para entenderem como é assim, minha gente. Vocês leem o Novo Testamento tendo o pentecostalismo como chave hermenêutica, por isso é que fica essa coisa doida na cabeça de vocês. É isso aí. O diabo trama à vontade, mas as tramas dele já estão todas por terra. Na minha vida já era, ele pode fazer o que ele quiser. Por isso eu digo, ele só tem na minha vida o que eu dou a ele. O que eu não dou a ele, ele não tem. Quando eu fiz o que era mal em 98 e divulguei, disse que eu tinha feito o que era mal, um monte de gente me escreveu dizendo que a culpa era do diabo e da pombagira. Tem até uma carta lá no meu site, uma das únicas que eu postei lá. Terceirizaram o seu negócio? É, assim, que tem alguma coisa a ver com pombagira, que o cara me escreveu de Belo Horizonte, um irmãozinho querido, dizendo, olha, irmão, no mesmo ano eu também caí, e eu depois tive uma revelação de um profeta que falou que você caiu também com o mesmo espírito que me derrubou, uma mesma pombagira, não sei o que, tal, então não fique se sentindo culpado, porque o diabo estava preparando. Eu falei, meu amigo, aqui comigo não tem diabo. A decisão foi minha, o pinto é meu, o erro é meu, a culpa é minha, Satanás não participou. Eu estou aqui diante de Deus e é com Deus que eu resolvo. E o diabo não entra nesse núcleo aqui. Ele não tem mais lugar nem de promotor na minha vida, nem de acusador, porque eu já estou na presença do advogado, do meu advogado. Não tem nem lugar para esse bicho. Essa cena de um diabo acusador morreu na cruz. O príncipe deste mundo foi julgado na cruz. Na minha vida, ele é julgado. Tudo que ele quiser fazer, e ele tentou fazer tudo que pôde, foi o material que eu dei. E aí ele usou para lá e para cá. Se eu não tivesse dado aquele material, ele não teria feito nada. Durante 25 anos antes eu não dei material nenhum, ele não fez coisa nenhuma. Ah, irmãos, leiam o Evangelho de carreirinha, para deixarem de viver atormentado por tanta insegurança espiritual. Vamos lá, Bruno. Saideira desse tema aí. Caio, os ídolos católicos se enquadram nesse sentido também? Também. É só um gesso, cara. Já preguei tanto em templo católico. Eu prego por aí, no mundo inteiro. Você já me viu viajando por aí. Tem lugares onde para você falar, você fala entre um ídolo daqui, outro daquela, seja ele católico, seja egípcio, seja assírio, seja persa. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Seja lá o que for. É, eu prego no templo de Esculápio, prego em qualquer lugar. Como Paulo, pregou no Areópago, aquele monte de Deus, ainda tinha um altar ao Deus desconhecido. E o cara sai, antes jejua para entrar e depois de pregar vai se lavar e ficar em quarentena para se purificar. Não, saiu dali e foi comer, foi adiante. Bora, não tem nada, não aconteceu nada. Cada chão desse planeta é do Senhor, tudo é dele, e vocês ficam vivendo essas vidinhas. Não é problema de espaço fora, como eu mostrei naquele carro que não conseguia estacionar. Tinha espaço sobrando fora. O Evangelho deu espaço demais. A gente tem todo espaço de liberdade. O problema, cara, é a cabeça do crente, que é menor do que um alfinetinho. Aí você tem um espaçamento enorme de liberdade, de segurança para caminhar, mas aquela cabeça mínima não deixa você manobrar para lugar nenhum. Você não sai nunca daquele lugar, porque a prisão está na mente. Conforme essa imagem aí, você viu ainda agora longamente. O Evangelho dá todo espaço para a gente ir, se manobrar à vontade. Mas quando a cabeça é estreita, não adianta. O cara não sai. Fica preso com todo espaço de liberdade, mas ele é um prisioneiro da ignorância apavorada, paganizada e espiritualizada em nome de um Cristo escravizante e não do Jesus libertador.